Vou pedir que abra a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, em nome de Jesus. Eu confesso para vocês que Deus ministrou muito no meu coração hoje. Na verdade, desde ontem, sobre essa palavra. Eu até anotei para não esquecer. Eu notei assim, ministrar sobre isso. Sobre a apostasia da fé. Apostasia que está acontecendo hoje. E que o Espírito Santo alertou e deixou escrito na palavra do Senhor para nós. Amém? Eu vou só dar uma palavra aqui para minha esposa, minha sogra, meus filhos. Se vocês quiserem se assentar, que agora vai demorar um pouquinho, fica à vontade, tá? Quiser ficar aqui, pode ficar. Quiser sentar no sofá ali, na cadeira, podem ficar à vontade também. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Irmãos, abre aí então. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler versículo 1 e 2. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, eu vou orar mais uma vez, né? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro ao Senhor mais uma vez. Clamo ao Senhor, Pai, que venha me dar graça e sabedoria para ministrar essa palavra para a tua igreja e para todos aqueles que me ouvem. E aonde essa palavra for chegar, em nome de Jesus, que chega recheada, regada da unção do Espírito Santo de Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Você que já abriu aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Diz bem assim a palavra do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E tem um versículo na Bíblia também muito semelhante a este, vai muito de encontro a este, que também está em Timóteo, porém agora é 2 Timóteo, que está lá no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. 2 Timóteo 4, versículo 3, versículo 4 agora. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias vontades, cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meu Deus, misericórdia, né? Querido, eu quero dizer para você aqui o seguinte: o que nós acabamos de ler está acontecendo de uma forma muito forte nos últimos dias, que se chama hoje, nos últimos tempos da igreja na terra. Amém? E eu quero começar dizendo o seguinte: quem está falando aqui? Quem é que está alertando aqui para um fato? Aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Quem é que está falando? Quem é que está alertando o povo? Quem é que está falando? Quem é que está alertando a igreja neste momento? Meu querido, quem está falando aqui é o Espírito Santo. Quem está falando aqui nessas palavras, nessa palavra aqui escrita em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é o Espírito Santo. Começa assim o versículo. Ora, o Espírito afirma. O Espírito afirma. Ele está afirmando. Ele está dizendo com veemência que vai acontecer nos últimos tempos, que muitas pessoas vão apostatar.
vão abandonar a fé. Infelizmente, isto está acontecendo, querido. Isto está acontecendo e é com tristeza que eu digo isso. Hebreus, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, está escrito assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Querido, você que está ouvindo essa palavra, não endureça o teu coração. Você que está ouvindo ela agora, não endureça o teu coração. Você que vai ouvi-la posteriormente, não endureça o teu coração. Esta palavra hoje, eu tenho firmeza, eu tenho confiança que vem direto do alto, que vem direto de Deus, diretamente para você. Deus está me usando para transmitir essa palavra ao seu coração. A palavra de Deus diz, Hebreus 3, versículos 7 e 8. Quando você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça. Por que o Espírito está falando isso? Porque tem pessoa que endurece o coração e não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Mas o Senhor está dizendo, não endureça, porque eu estou falando contigo nesta noite. Eu quero falar com você nessa noite e o Senhor está falando com você nessa noite. Em nome de Jesus, não sei se talvez, eu estou falando aqui à noite porque estamos ao vivo, né? Transmitindo aqui pelo Facebook ao vivo. Estou também gravando para poder postar no YouTube essa mensagem, né? Em nome de Jesus. Mas independente se você vai assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Deus está falando com você, isso é que importa, em nome de Jesus. E quem está falando aqui é o Espírito Santo. Ele disse, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito afirma, ele disse, é ele quem está falando. O Espírito Santo estava falando de algo que aconteceria nos últimos tempos. Ele está dizendo assim, olha, que nos últimos tempos, o Espírito Santo expressamente afirma que nos últimos tempos, nós estamos vivendo esse último tempo. Nós estamos vivendo essa última hora. Nós acabamos de cantar um hino. Ele vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele está vindo, a trombeta está tocando e Jesus Cristo está vindo para buscar a sua noiva. E você que está aí ouvindo essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, acorda. Não é tempo de cochilar, não é tempo de dormir, é tempo de ficar acordado para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar ao teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo do fim. O tempo, meu irmão, nunca se viveu na história algo como estamos vivendo nos dias de hoje. Meu irmão, a palavra de Deus está se cumprindo. O princípio das dores já está instalado. Está escrito na palavra. Quando você vai para Lucas 21, Mateus 24, você vê expressamente que tudo está escrito lá, que é princípio das dores, que antecederá a volta do Senhor Jesus, está acontecendo. É como nos dias de Noé, Mateus 24 também. Noé pregava, Noé dizia, vai vir o dilúvio, o Senhor vai mandar chuva, vai inundar tudo, vai acabar tudo com água. E todo mundo falava que ele era doido, todo mundo falava que ele era maluco, todo mundo falava que onde que ele estava com a cabeça. Mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, e por isso ele se salvou, ele e a sua casa. E nós estamos aqui pregando a mesma coisa. O barco hoje não é mais aquele igual Noé fez, mas é semelhante à mensagem. Jesus está vindo buscar a noiva. Tudo vai passar, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus vai vir buscar, mas só que tudo está cumprindo e a palavra está dizendo que na última hora muitos vão apostatar da fé. Meu irmão, é com tristeza que eu digo para você que isso está acontecendo. Infelizmente. E o que é apostatar da fé? O que é apostatar da fé? Apostatar da fé é negar a fé, é abandonar a fé. Qual fé? Aquela fé que você estava andando nela, que você estava firmado nela, que foi pregado para você, que foi anunciado para você, o evangelho da salvação, o evangelho da santificação, o evangelho da restauração, o evangelho
da libertação, da cura, o evangelho que leva para o céu, o evangelho de negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Este evangelho que tem sido pregado, as pessoas começam a abandonar essa palavra. Isso é apostatar, começa a abandonar a palavra de fé que foi para ela pregada. E, meu irmão, infelizmente, isso está acontecendo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2 fala assim: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Quero dizer para você, querido, você que está de pé, cuide, tome cuidado para você não cair. Porque eu tenho visto pessoas de longas datas de caminhada cristã, pessoas que estão há muito tempo caminhando com Jesus, caminhando na igreja, aprendendo a palavra, alguns até mesmo obreiros da casa do Senhor estão se apostatando da fé, estão abandonando a fé, estão deixando de crer na palavra, no evangelho genuíno de Jesus Cristo. E é triste ver isso acontecendo. Eu tenho visto, irmão, mas Jesus quer restaurar você. Jesus quer restaurar a tua fé. Jesus quer restaurar a tua casa. Jesus quer restaurar você que se encontra aí vendo talvez pessoas que você tanto ama, que estava caminhando junto com você na fé, e hoje você olha e vê a pessoa sucumbindo, dando ouvido a ensinos de homens, dando ouvido a fábulas, dando ouvido a doutrinas de demônios. Mas Jesus vai fazer isso cair por terra na vida dessa pessoa que você já está pensando nela e que você já está clamando a Deus para que tenha dela misericórdia. É isso mesmo. Vai ouvindo essa mensagem e já vai clamando a Deus misericórdia por você e pela vida dessa pessoa que você conhece, que está abandonando ou que talvez até abandonou a fé no qual ela estava firme até outrora. Em 1 Timóteo, né? Em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, que nós estamos lendo aqui, diz que alguns vão abandonar a fé por darem ouvidos, ou seja, por ouvir alguma coisa contrário àquilo que ela já ouviu antes. Vão dar ouvido a coisas contrárias àquilo que ela já ouviu antes. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que guardar as portas dos nossos ouvidos. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus como nunca tivemos antes. Nós temos que estar comendo a palavra de Deus. Nós temos que estar guardando a palavra de Deus no nosso coração de uma forma talvez que nunca guardamos antes. Porque, meu irmão, estão se levantando falsos mestres, falsos ensinadores, falsos, podemos dizer assim, professores da palavra de Deus, e que estão enganando muitos, e estão fazendo muitos caírem na fé, decair da fé, em nome de Jesus. É com tristeza. E aqui está falando que por dar ouvidos e obedecer. Olha o que diz aqui. Diz assim, vou ler de novo os versículos, 2 versículos. 1 e 2 de 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão ou abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Meu irmão, estão se levantando, já se levantaram uma legião de espíritos enganadores para enganar e para tentar enganar os escolhidos de Deus, para tentar enganar o povo de Deus, para tentar fazer com que você, com que a igreja do Senhor caia, decaia, abandone a fé na qual foi firmada. Meu irmão, nós não podemos permitir isso. Você, querido, invista tempo na palavra de Deus. Invista tempo na oração. Porque é só investindo tempo na leitura da palavra e na oração, na comunhão com Deus, vai fazer com que você não caia nas garras do inimigo, nas vãs filosofias, nas fábulas engenhosas, enganosas, para tentar tirar você da firmeza da fé que você está, em nome de Jesus. Deus há de guardar você.
Deus há de guardar a tua casa. Esta palavra hoje, Deus me incomodou demais, porque eu tinha que ministrar essa palavra hoje. Eu tenho certeza que esta palavra vai alcançar vidas que ainda que não estejam assistindo agora, nesse momento, mas uma hora vai ver essa palavra, Deus vai fazer chegar até ela, e essa pessoa vai ter um despertar do Espírito Santo, e ela vai voltar para a firmeza da fé que ela estava, porque não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus que opera em mim. Vai alcançar você, vai alcançar a tua vida, vai quebrantar teu coração, e vai te trazer de volta para a firmeza da fé em que você estava, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Eu repreendo, porque a Bíblia está falando que são espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Meu irmão, vou te fazer uma pergunta, ó. Antes de fazer uma pergunta, eu repreendo todos esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios, que alcançou essa vida, eu estou repreendendo em nome de Jesus, e que essa pessoa vai ficar liberta. Seu marido, seu filho, seu amigo, sua amiga, seu vizinho, seu irmão lá da igreja, que hoje caiu, mas que em nome de Deus vai levantar, porque diz a palavra de Deus, que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então a palavra que eu tenho para te dizer é: não desista em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus está no controle, e Deus está guardando. Eu creio, Deus vai trazer seu marido de volta, seu filho de volta, seu irmão, sua irmã em Cristo de volta, seu vizinho vai voltar para o caminho do Senhor. Deus há de fazer essa grande vitória em nome de Jesus Cristo. Agora sim eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o diabo, que esses espíritos enganadores, que esses demônios, eles vão vir? Você acha que eles vão vir com chifre? Você acha que eles vão vir com tridente na mão? Você acha que eles vão vir com o rabo pontudo? Você acha que eles vão se manifestar assim para você? Não, querido, não é assim que eles vêm, não é assim que eles se apresentam, porque se assim fosse, ninguém caía nas garras dele. Não é assim que eles se apresentam. Mas eu quero ler um versículo na Bíblia para você, querido, 2 versículos, que talvez você tenha se esquecido dele, mas talvez não, mas é bom reforçar. Diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, e não é maravilha, porque o próprio diabo, Satanás, se transfigura de anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Meu irmão, preste atenção nesse versículo. O diabo não vai aparecer de tridente, de rabo, de chifre, não. O diabo vai aparecer, assim, igual está falando aqui. Diz a Bíblia que ele se transfigura de anjo de luz. Por que ele se transfigura? Porque ele já foi anjo de luz um dia. Hoje não é mais, está caído, foi expulso do céu. E hoje ele já está condenado ao inferno, e ele sabe que o dia está chegando, e ele quer levar muitos com ele, já levou muitos, mas não vai levar você em nome de Jesus. Quem vai levar você é Jesus Cristo. Quem vai levar sua casa é Jesus Cristo para a glória, para o céu. Vai cumprir na tua vida, vai cumprir na minha casa e na tua casa. Será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. E está falando aqui que ele se transfigura de anjo de luz. E está dizendo que os ministros dele se transfiguram de ministro de justiça. Está dizendo que o diabo tem ministros, e os ministros dele se transfiguram de ministro da justiça. Sabe o que isso quer dizer? Está querendo dizer que existem pessoas que parecem que são ministros de Deus, que ministram a justiça, que ministram a palavra, mas são ministros de Satanás. E nós temos que ter um dom do Espírito Santo, que todo mundo tem se quiser, que se chama discernimento de espírito, para que você possa discernir o que você está ouvindo, se vem de Deus, se não é, se está regado pela palavra de Deus genuína ou se não está. Meu irmão, é tempo de ficar atento, mais do que nunca. A
palavra que o Senhor tem nos dado. Qual palavra? Esta aqui, querido. Esta palavra aqui, nós temos que estar firmado nela. Você sabe por quê, meu querido? Porque estão se levantando muitos ministros como se fossem ministros da justiça, mas são enviados pelo diabo, por Satanás. Sabe para quê? Para fazer você decair da fé na qual você foi firmada. É o que nós estamos pregando aqui. E eu quero te alertar por uma coisa. Meu irmão, o inimigo tem usado muito uma ferramenta que nós também temos usado. Nós estamos usando muito uma ferramenta ultimamente, que são as ferramentas das redes sociais. Estamos ministrando o culto nesse exato momento. Estou com 2 celulares aqui. Um aqui e outro do lado de lá. Um transmitindo ao vivo para você e outro gravando para eu poder colocar no YouTube assim que terminar. Meu irmão, estou dizendo para você que nós estamos utilizando isso para pregar o quê? Pregar o evangelho genuíno, a palavra genuína. Mas os ministros de Satanás também têm usado essas mesmas ferramentas, YouTube, Facebook, Instagram, tudo que você puder imaginar, e altares também de igrejas, para poder levar você a decair da fé. Mas você, em nome de Jesus, será como os bereanos. Lá em Atos dos Apóstolos, existia um povo que foi ali, dito sobre eles, que eles eram mais sublimes do que os demais, que são os bereanos. Por quê? Porque tudo que os apóstolos pregavam, tudo que eles falavam, eles iam para a Bíblia para confirmar se tudo estava lá mesmo. Então esse povo viu que realmente estava tudo lá, confirmava, estava tudo lá firme. Então esse povo, o que eles fizeram? Aceitaram Jesus com firmeza, porque eles viram que a palavra era coerente, viram que a palavra era firme, era uma palavra verdadeira. E eu quero dizer, meu irmão, com muita tristeza, que tem pessoas se desviando. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas e vou dar alguns testemunho, que não é testemunho, é um testemunho de pessoas que eu conheço e que hoje estão se apostatando da fé, por dar ouvido a essas coisas. Por isso Deus me incomodou tanto para trazer essa palavra para você, para que você possa estar orando e estar vigiando também, em nome de Jesus. Então há ministros parecendo que são ministros de Deus, parecendo que são ministros da justiça, mas são enviados pelo inimigo. Então vai vir mesmo como pessoas, não vai vir com chifre, com tridente, com rabo, não, vai vir como pessoas, ensinando. Meu irmão, preste atenção, aqui quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 4, está falando, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ensinos! Quem ensina não é professor, quem ensina não é quem dá aula, quem ensina não é quem sabe alguma coisa para passar para o outro. Tem demônio ensinando as pessoas as coisas. Tem demônio ensinando as pessoas. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo aqui. Ó. E quem falou isso? O Espírito Santo. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo está afirmando que nos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo hoje, muitos vão se abandonar a fé por dar ouvido, por ouvir doutrinas de demônios, por ouvir espíritos enganadores. E que essa pessoa não seja você, não seja a tua casa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque hoje essa palavra está te alcançando e você está ficando atento agora. Em nome de Jesus Cristo, querido. Deus está te dando a vitória. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, Oséias 11, o livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 7, fala assim: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Oséias 11, 7, Deus falou com o profeta falou, o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Deus falou isso. A natureza carnal que estava neles, também está em nós. E nós temos a tendência de desviar do Senhor, de desviar de Deus. Por isso que não pode faltar a profecia. A Bíblia diz também que se faltar a profecia, o povo corrompe. Deus falou, se faltar a profecia, o meu povo corrompe. Então a profecia também não pode faltar. Qual profecia, pastor?
Essa aqui, a palavra de Deus. Não estou dizendo daquela assim, ai, Deus manda te falar. Não, eu estou dizendo dessa aqui, a palavra de Deus, a palavra profética. A palavra do Senhor não pode faltar no teu coração. Não pode faltar. E ela tem que estar em você, regada pela revelação do Espírito Santo. Você precisa buscar a revelação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, para que a gente não se desvie do caminho do Senhor. Hebreus 12:1 fala assim: vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar-se do Deus vivo. Meu querido, o diabo conhece, ele sabe que nós temos uma inclinação a se desviar de Deus. Ele sabe que nós temos uma inclinação a se desviar do Senhor. Por isso ele sabe muitas vezes como trabalhar. Mas nós estamos advertidos. O Espírito Santo, sabendo dos ardis do inimigo, já disse para nós, igreja: olha, tomem cuidado para que vocês não caiam nas engenhosas fábulas enganosas do inimigo. Não caiam nelas. Não sejam arredado, não seja apanhado pela rede do inimigo. O Senhor está nos advertindo nessa noite. Deus compara uma pessoa que abandona ele, Deus compara com uma mulher que sordidamente aparta-se do seu marido. Jeremias 3:20 diz isso: assim, aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Quando você ler Jeremias 3:20, vai falar disso. Que assim como uma mulher aleivosamente se aparta do seu marido, assim, ó Israel, você também aleivosamente tem se apartado de mim. Muitas pessoas estão se apartando do Senhor. Muitas pessoas estão abandonando Cristo. Muitas pessoas estão abandonando a fé. E vou falar uma coisa muito séria. Tem muitas pessoas abandonando a fé dentro da igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja e abandonando a fé, dizendo que isso e aquilo não é mais necessário, dizendo que isso e aquilo outro não é mais necessário, que não é para o nosso tempo. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, vigia, porque o inimigo tem trabalhado com essas armas e tem alcançado muitas pessoas. Em nome de Jesus. O diabo, ele vai usar pessoas para disseminar, ensinar heresias, ensino de demônios e o pior, parecendo que é ministro da justiça. Isso aqui é o pior, né? E aí eu quero contar alguns testemunhos. Eu falei que eu ia contar algumas coisas aqui, não é verdade? Eu vou pedir um favor para alguém que possa me trazer uma toalhinha, alguma coisa, fazer um favor, até uma água, porque eu tô suando e tô com sede. Amém? Então, querido, olha, eu vou contar aqui um testemunho. Eu evangelizei um jovem. E esse jovem aceitou Jesus. E através dele, ele ganhou seus irmãos para Jesus. E depois dos irmãos, eles ganharam muitas pessoas na família para Cristo. Isso mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu estou com mais ou menos 20 anos de convertido. Há uns 15 anos atrás. E aí, irmão, esses dias agora, eu tive com esse jovem e com 2 irmãos dele. E esse jovem começou a me falar umas coisas e eu fiquei muito triste. Esse jovem começou comigo assim, que ele está fazendo uma reunião na casa dele. E eu achei que fosse uma célula e perguntei: é uma célula? Ele falou comigo assim: é como se fosse. Eu falei: como se fosse? Então eu imaginei: o que é? Eu falei: se você não está mais congregando na igreja? Ele falou assim: não. Aí já começou: não, esse negócio de congregar na igreja, isso não é necessário não. Eu falei: misericórdia. Ele começou a falar assim. Aí eu falei assim: qual é o pastor que está dando orientação e cuidando de vocês lá? E aí ele falou assim: não tem pastor. Nós não estamos com pastor. Nós não precisamos de pastor. Foi o que ele disse.
E aí eu comecei a ver, meu Deus, estão envolvidos com coisas, estão aí dando ouvido à doutrina de demônio. Logo pensei nesse versículo da Bíblia. Então, eu comecei a me entristecer porque eu fui uma pessoa muito usada para ganhar esse jovem para Jesus. E eu comecei a falar com ele assim, olha, mas a Bíblia fala que nós temos que congregar, que nós não podemos deixar de congregar. A Bíblia nos ensina isso. E você está me dizendo que você não está entendendo que não é mais necessário, está entendendo que não precisa mais ter um pastor. Isso não é bíblico. Aí ele começou a falar assim, não, você está errado. E começou a falar comigo assim, eu já te chamei para ir na reunião lá em casa. Falei assim, olha, eu não tenho tempo para ir. Mas ele queria que eu fosse, porque lá ia ter uma reunião de pessoas, e eu sozinho, somente eu discordando de todos eles. Eles queriam me apanhar, me pegar em alguma coisa, assim como eles tentavam fazer com Jesus. E Deus me deu esse discernimento na hora. Vou resumir a conversa, irmão. Lá nesse lugar, o irmão dele entrou na conversa e começou a falar mal. Mas falar mal mesmo, irmão. De pastores, de igreja. E falando que tudo isso é uma mentira. E começou a falar que, irmão, chega ao absurdo de dizer que Jesus Cristo já veio, já voltou, que ele não vai vir mais, que ele já voltou. Segundo eles, dizendo que Jesus voltou aproximadamente no ano de 70 depois da sua morte e ressurreição. Que esse negócio de Jesus voltar, isso é mentira. Eles dizendo isso. Aí eu falei firme com eles assim, olha, isso é doutrina de demônio. Isso é doutrina de homem. Isso não é de Deus. Isso não é do Senhor. Onde vocês estão ouvindo isso? E ele me disse, estamos acompanhando um homem. Ele falou o nome, nem me lembro. Pelo YouTube. E a gente tem visto que tudo que ele está falando é verdade. E eu disse para ele, esse homem é um enviado de Satanás. Esse homem é um enviado do diabo. Para poder fazer com que as pessoas decaiam da fé. Então, esse homem prega que não tem que ter pastor. Existe só um pastor que é Jesus. Não tem, aqui na terra não existe isso. Isso é coisa que inventaram. E falou um monte de barbaridades contra os pastores. E ainda perguntei para ele assim, você pensa isso de mim porque eu sou pastor? E ele teve a coragem de falar assim, penso. E para mim o Senhor é isso, isso e isso. Eu falei, misericórdia. Mas na mesma hora eu falei com ele, eu te perdoo em nome de Jesus e vou orar por vocês. E orei por eles. Meu irmão, é uma coisa muito complicada, querido. O que eu estou falando é sério. Eu estou falando porque eu estou vendo com os meus olhos pessoas perto de mim. Coisa séria, querido. Estão se levantando agentes do diabo. E estão conseguindo enganar muita gente. Fazer com que muita gente decaia da fé. Este jovem, esses irmãos e essas famílias estavam firmes no Evangelho. Esperando a volta de Jesus. Crendo no batismo do Espírito Santo. Crendo no batismo das águas, batismo de arrependimento. Crendo que é necessário o pastor. Crendo que Jesus vai voltar para buscar a igreja. E eles decaíram dessa fé toda. Falaram que isso não é a verdadeira fé, segundo eles. Mas isso é doutrina de demônios. Então, querido, eu conheço uma irmã que o marido dela também foi apanhado nessa rede demoníaca. Uma irmã fervorosa na fé. A família toda, muitos anos caminhando com Jesus e o marido dela também. Muito firme com Jesus na igreja, obreiro. E hoje o marido está igualzinho, falando que não precisa ir à igreja, falando que isso é bobagem, que não tem necessidade, que isso é bobeira, que Jesus... E falando barbaridades, irmão. Meu querido, em nome de Jesus, larga, isso não é de Deus. Isso é doutrina de demônio, isso não é do Espírito de Deus. Isso é espírito de engano, que a Bíblia, que o Espírito Santo falou aqui, em 1 Timóteo capítulo 4, não caia nesse engano, não caia nesse engodo. Jesus está
dizendo para você, o Espírito Santo está dizendo para você, o evangelho que é pregado, querido, o evangelho que é pregado na igreja onde você se converteu, onde você estava ali trabalhando firme, é um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Não caia nas falácias que tem por aí nas redes sociais, no YouTube e onde mais quer que esteja, ou ainda que seja num templo que esteja aberto. Não caia nessas falácias, isso é mentira, isso é engodo de Satanás. E o Espírito Santo te alerta nessa noite, o Espírito Santo alerta você nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor te chamou, o Senhor Jesus tem plano de salvação na tua vida. Jesus está às portas para buscar a igreja, e Ele quer que você suba com Ele, e Ele quer que você povoe o céu, Ele quer que você esteja junto com os anjos, eternamente cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O inimigo está te ludibriando. Não caia nessa falácia, nessa mentira do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Isso está acontecendo, querido, infelizmente, bem debaixo do nosso nariz, bem debaixo dos nossos olhos, e nós não podemos permitir isso. Não podemos. Nós temos militado, temos trabalhado para pregar o evangelho e ensinar a genuína palavra de Deus. Nós temos pregado que só Jesus salva, e Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro, só Jesus. Qualquer palavra fora dessa é mentira, é engodo, é mentira, é engano de Satanás. Só Jesus salva, só Ele é mediador entre Deus e os homens, está na Bíblia. Somente Ele leva para o céu. Mais ninguém, querido, mais ninguém. A própria mãe de Jesus declarou que ela também precisava de um Salvador, está no cântico dela. Pode procurar que você vai ver, em nome de Jesus. Nós pregamos que o Espírito Santo batiza com poder e com fogo. Nós pregamos isto. O Espírito Santo batiza com poder, reveste com poder e com fogo. E tem pessoas ensinando por aí, dizendo que isso não existe mais. É mentira. O Espírito Santo batiza assim. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Minha esposa é batizada com o Espírito Santo. Minha sogra é batizada com o Espírito Santo. Lá na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, existem dons do Espírito Santo, porque nós ensinamos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo derrama dons sobre a igreja, para a edificação da igreja. E isto sim é a palavra da verdade. E nós não podemos aceitar e ficar calados. Nós temos que pregar, porque o inimigo tem enviado ministros mentirosos, fraudulentos, pregando mentiras, doutrinas de demônios. Mas nós que conhecemos a verdade, temos que pregar a verdade. Pregamos, trabalhamos e militamos no ensino sobre a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. O Deus chamou o crente para se santificar, para se separar, para viver uma vida santa, santificada diante de Deus, movida pelo Espírito Santo. Somente Ele, em nome de Jesus. Né? Temos pregado também o batismo nas águas, que é o batismo de arrependimento. Também é necessário. Temos ensinado e temos principalmente pregado que Jesus voltará. Aleluia! Para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Ele ainda não voltou. Ele veio. Ele pregou o evangelho. O Emanuel, o Deus conosco, esteve aqui. Foi para a cruz. Morreu no meu, no teu lugar. Ele morreu no meu, no seu lugar. Ao terceiro dia ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. E os discípulos do Senhor viu ele subindo aos céus. E da mesma forma que ele subiu, disseram que ele também vai voltar. Ele vai voltar. Glória a Deus. Jesus Cristo ainda não voltou. Ele vai voltar. E está breve. Qualquer palavra fora dessa é anátema. É maldito. É maldição. Isso não é de Deus. O que é de Deus é, Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia.
Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, dá um glória a Deus na tua casa. Glória a Deus, chama a tua família e vamos todo mundo junto dizer glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Narasure cantara baixaramandai, sude cantarachei. Ribanassude cantara baixaramanais. Haricalabachei. Nem de canto ribanassude gebia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu preparei uns versículos aqui. Eu até achei que eu tinha imprimido eles, mas eu acho que eu não imprimi. Mas eles estão aqui no meu computador. Eu vou lê-los aqui agora para todos nós. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou lê-los aqui. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Diz assim: Jesus voltará. Então eu vou ler para você Marcos, capítulo 13, versículo 26 ao 27. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então ele está falando, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Oh, glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. De novo, lá em Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, glória, ele vai voltar. Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Está dizendo aqui que os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram em Jesus Cristo, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, tirados com força, e encontrará com ele nas nuvens, nos ares, e estará com ele para sempre na glória. Aleluia! Aleluia! Também pregamos o batismo com o Espírito Santo. Por que eu estou lendo esses versículos, irmãos? Porque estão ensinando por aí doutrinas de demônios, ensinamento de demônios, ensinamentos de homens, dizendo que isso daqui não é mais verdade. Isso é engodo do diabo, e tem gente caindo nesse engodo. Mas nós cremos na palavra de Deus, e nós cremos, batismo com o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Este que batiza com o Espírito Santo e com fogo, este é Jesus Cristo. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Então, o batismo com o Espírito Santo é para o dia de hoje também. Amém, querido? Lucas 3,16 diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de desatar a correia das alparcas das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Também no Evangelho de Lucas capítulo 3 fala isto. Atos Apóstolos 3,52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, querido, ser cheio do Espírito Santo é para o tempo de hoje também, é para mim e é para você, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo batiza com poder, com fogo e com glória. Aleluia. Dons do Espírito Santo. Tem gente pregando por aí dizendo que os dons do Espírito Santo não é para o tempo de hoje. Isso é mentira. O dom do Espírito Santo é para hoje e é para agora. É para quem quer. É para quem crê, para quem quer e para quem busca. Se você crê, se você quer e se você buscar, você vai receber o batismo com o Espírito Santo com fogo e vai receber dons do Espírito Santo também. Para a glória de Deus, nós temos vivido isso na nossa igreja. Pessoas têm tido dons de visão. Pessoas têm tido revelações. Pessoas têm sido curadas pelo poder da oração. Para a glória de Deus. Porque nós cremos e buscamos. Então eu vou ler para vocês aqui, querido. Vou ler para vocês aqui uma referência. Em nome de Jesus. Há diferentes tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E cada um, porém, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, e a outro dons de curar, pelo único Espírito, e a outro poder para operar milagres, e a outro profecias, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Louvado seja Deus. Eu anotei a referência aqui. Achei que tinha anotado, mas eu não anotei. Só copiei e colei os versículos. Mas salvo me engano, é 1 ou 2 Coríntios, capítulo, acho que 12, irmão. Acho que é isso, tá? Depois você confere aí. Você vai procurar, você vai achar. Hebreus 10, 23 a 25 fala assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação. Hebreus 10, 23 a 25. Mais precisamente no versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? A volta de Jesus. E ele diz: não deixe de congregar. Não deixando de congregar. Tem espíritos enganadores pregando, dizendo que não é necessário congregar, que não é necessário a igreja. Meu irmão, isso não é de Deus. Isso é espírito enganador. Isso é espírito do diabo, porque a palavra de Deus diz: não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Quando você vai para o Salmo 133, a gente vê lá do Salmo da comunhão. Como é bom e precioso os irmãos viverem em comunhão. É como um óleo que desce da barba, sobre a barba de Arão, e vai até a gola das suas vestes. No último versículo do Salmo 133, o Senhor fala assim: ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ali aonde? Ali na comunhão da igreja, ali na comunhão dos santos, ali na comunhão do povo de Deus. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É na comunhão da igreja, é na comunhão dos santos, é que o Senhor ordena bênçãos. Meu irmão, tem bênção que Deus só vai derramar quando a igreja está reunida, está junta, para adorar, louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então aqueles que estão pregando por aí, dizendo que não tem necessidade de congregar, é mentira do diabo. Porque se o diabo conseguir te afastar da congregação do justo,
você esfria espiritualmente. E é isso que ele quer fazer com você. Mas você sabendo dessa verdade, você que não está congregando, volta correndo para a casa do Pai. Volta correndo para a congregação. Volta correndo para a comunhão da igreja. Volta correndo para o povo de Deus. Porque Deus te chama na Shai de Cantarabasui andarás. O Senhor te chama. O Senhor quer que você volte. Em nome de Jesus. Agora eu vou ler aqui. Querido. É 1 Coríntios capítulo 12 mesmo, tá? Aquela referência lá. Tá? 1 Coríntios capítulo 12, viu? Aquela que eu li antes, a referência. Eu vou dizer uma coisa aqui. Lembra que eu contei aquela situação daquele rapaz? Pois é. Ele disse pra mim que esse negócio de pastor, isso não é de Deus, que isso é um engano, que isso não provém de Deus. Isso é mentira do diabo também. Isso é mentira do diabo. Olha o que Deus diz na palavra dele. Jeremias capítulo 3, versículo 15 e 17, diz assim a palavra de Deus. Versículo 15, fala assim. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Olha o que Deus falou por boca do profeta Jeremias. E vos darei pastores, segundo o meu coração. Quero trazer um alerta para você. Tem pastor que é Deus que levanta. Esses pastores são os que Deus dá segundo o coração dele. Mas tem pastores que eles se levantam. E tem pastores que os homens levantam. E aí, querido, você tem que ter discernimento para entender o pastor que foi homem que levantou ou que foi auto se levantou. Conheço, tá? Conheço pastores que são ditos pastores, mas que eles mesmos foram atrás de consagração. Conheço. Que não foi, forçaram a porta. Talvez até tinha um chamado, mas foi antes da hora. Foi como a uva verde que embota o dente. Porque Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Não adianta querer dar forcinha para Deus. Você joga tudo a perder. Então os pastores que Deus levanta, estes são os que Deus levantou segundo o coração dele. Para pastorear com ciência e com inteligência. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 13, diz assim. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Está falando de Jesus. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, querido, quem levanta é Deus, segundo o coração dele. Então, os pastores são de Deus. É Deus que levantou. Eles são necessários. Eles são necessários. Os que Deus levantou, eles são necessários. É Deus quem faz. Então essa história de falar, que eu ouvi, o rapaz me disse, e eu ouvi com muita tristeza, ele falando mal dos pastores, dizendo que nenhum presta, dizendo que nenhum, e um monte de outra coisa que eu não quero nem falar aqui, que é triste de ouvir. Apostatou, abandonou a fé. A fé que lhe foi anunciada, a fé que lhe foi pregada, ele abandonou. E ele hoje está sendo um agente de Satanás para tentar pescar outros, fazer com que outros abandonem também a fé como ele abandonou. Mas em nome de Jesus, enquanto eu estiver com este chamado que Deus me chamou,
eu vou anunciar e vou pregar a verdade. Vou fazer o que Deus chamou para fazer, em nome de Jesus Cristo. Querido, eu profetizo na tua vida. Mais uma vez eu profetizo na tua casa. Que se alguém aí apostatou da fé e largou a fé, eu profetizo, vai voltar. Vai voltar. O Espírito Santo de Deus é maior. Diz a Bíblia que o Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. Então o Espírito Santo, ele que está em nós, ele é maior. E ele convence. Ele vai convencer teu marido. Ele vai convencer teu filho, tua filha. O irmão lá da igreja que afastou. Aquele vizinho, aquela pessoa que você conhece, que está afastado do caminho. Ele vai fazer voltar para o caminho do Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai fazer esta obra. Eu creio, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 10, lá no último versículo, ou no penúltimo, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui que eu fiz algumas anotações e eu acabei cometendo algumas falhas aqui. Mas eu vou te dar a referência direitinho aqui agora. Hebreus, capítulo 10, lá no finalzinho do versículo, diz assim, que o justo viverá por meio da fé. E se ele recuar, diz assim o Senhor, a minha alma não tem nele prazer, ou não tem prazer nele, tá? É Hebreus capítulo 10, versículo 38, tá? Todavia o meu justo verá por meio da fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, não terei nele prazer. Então, querido, não retroceda, permaneça firme com Jesus, na fé que ele te chamou e que ele te deu. Não abandone, não largue esta fé que o Senhor te deu. Amém? Deus levantou o pastor para ser pastor na tua vida, para te orientar, para te ajudar e para te abençoar. Eu estou aqui na brecha, na torre de vigia para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar você, para te instruir na palavra. Para isso Deus me chamou. Em nome de Jesus, estou aqui, eu e minha casa, para te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, você que me ouve, o Senhor tem propósito na tua vida. O Senhor tem chamado na tua vida. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor te chamou para povoar o céu, para habitar o céu, para morar com Ele eternamente. E quer dizer, Ele vem. Ele está vindo para buscar a noiva. E você faz parte dessa noiva. Em nome de Jesus. Atos 14, 22. Animando os discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Pois porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, querido, quer dizer para você o seguinte, esta palavra é para te animar, tá? Infelizmente, tem gente, até mesmo dentro da igreja, da nossa igreja, Batista Shekinah, infelizmente, que outro dia me procurou dizendo assim, me perguntando se sobre um assunto, determinado assunto, falando que entendia que aquilo que ela estava me perguntando não era mais para os dias de hoje. E eu disse na palavra para essa pessoa, olha, você está equivocada. A palavra de Deus diz isso, isso e isto. E aí, essa pessoa me disse que está acompanhando uma pessoa no YouTube. Ô irmão, que tristeza. E eu, como pastor dessa ovelha, eu disse para esta ovelha, você está errado. Peguei a Bíblia, mostrei para essa pessoa ainda assim continuou e parece que até hoje está preferindo acreditar naquela pessoa que ela nem conhece lá no YouTube do que acreditar no que o pastor dela está abrindo a Bíblia e mostrando para ela. Querido, isso é muito sério. Por que eu estou abrindo isso aqui para você? É porque a coisa está séria demais. A coisa está ficando séria. Nós temos que, meu irmão, cuidar um do outro. Cuidar primeiramente de nós. Para que nós não venhamos cair da fé. E cuidar do outro. Instruir, exortar, ensinar, amar. Querido,
Não se alimente da palavra apenas quando o seu pastor está pregando para você. Se alimente da palavra todos os dias na tua casa. Mas toma cuidado, porque tem muita palavra que é remédio. Mas está tendo muita palavra por aí que é veneno. Cuidado para você não tomar veneno. Cuidado para você não comer veneno. Tem gente comendo veneno e está morrendo espiritualmente. Cuidado, meu irmão. Vigia. Fica firme na palavra. E não caia da firmeza da fé que Deus te deu. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus. Esta é a palavra que eu tinha, não eu, mas o Espírito Santo tinha para ministrar o teu coração. Eu sou apenas um instrumento aqui para abençoar você. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, fica firme com Jesus. Nós estamos juntos. Jesus Cristo está vindo buscar a igreja. Ele está vindo para buscar a igreja. Não vai demorar. Brevemente ele virá. Tudo está se cumprindo. Você que está andando com a vida em pecado, em vícios da carne, em pecado da mentira, em pecados imorais, seja ele o que for, abandona, lute contra a sua carne, alimenta o espírito, alimenta com oração, com jejum, com a palavra de Deus, luta contra o pecado. Diz a Bíblia que na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até a morte, até o sangue. Tem pessoas aí resistindo até o sangue, até a morte. Tem pessoas pagando com a própria vida para não perder a coroa da salvação. Nós ainda não estamos neste nível para a glória de Deus. A sua luta é só contra o pecado da sua própria carne. É contra as tentações do mundo e do diabo. E Jesus, Ele está te ajudando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de bênção. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu oro e abençoo este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, esse adolescente, todos que vão ser alcançados por esta palavra. Esse remédio espiritual, esse antídoto contra o veneno que tem sido lançado. Eu profetizo, esta palavra onde ela chegar, vai ter cura, vai ter restauração, vai ter despertamento, vai ter retorno para a tua casa, Jesus. Vai ter retorno, vai ter gente voltando, vai ter gente sendo resgatada, e eu vou ouvir a boa notícia. Vão ter pessoas que vão dizer: meu marido voltou, meu filho voltou, meu vizinho voltou, aquele irmão que estava sumido voltou, aquele voltou também, aquela também voltou. Em nome de Jesus nós vamos ouvir. Eu creio, meu Pai, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.